Leitura do livro O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy, capítulo 19. Nesse capítulo nós vamos falar sobre o medo. Você tem medo de quê? Você tem medo de altura? Você tem medo do fracasso? Você tem medo de falar em público? Qual é o seu medo? O que mais você teme? Neste capítulo, o Dr. Joseph Murphy vai ensinar situações, vem contando histórias, exemplos de pessoas que tiveram a capacidade de superar os seus medos. E aqui você vai ter exemplos que você pode tirar para a sua própria vida e aprender a vencer os seus medos. Como usar a mente subconsciente para eliminar o medo? Um de meus alunos foi convidado para discursar no banquete anual de sua associação de classe. Ele me confessou que estava apavorado com o pensamento de falar para milhares de pessoas, muitas das quais importantes em seu campo de atuação. Ainda assim, venceu o medo da seguinte maneira. Durante várias noites, sentou-se 5 minutos numa poltrona, dizendo a si mesmo em tom lento, tranquilo e positivo: vou vencer esse medo. Estou vencendo nesse instante. Falo com tranquilidade e confiança. Estou relaxado e à vontade. Dessa maneira, ele pôs em ação uma clara lei da mente. Ao chegar a hora, venceu o medo e fez um discurso muito aplaudido. A mente subconsciente é sensível à sugestão, é controlada por sugestão. Quando silenciamos a mente e relaxamos, os pensamentos que povoam o consciente mergulham para o subconsciente. O processo assemelha-se à osmose, na qual ocorre uma mistura de fluidos separados por uma membrana porosa. À medida que essas sementes positivas ou pensamentos seguem para a área do subconsciente, elas crescem segundo sua natureza e nos tornamos equilibrados, serenos e calmos. Subtítulo: O maior inimigo do homem. Alguém já disse que o medo é o maior inimigo do homem? Está por trás do fracasso, da doença, de relações humanas insatisfatórias. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo, porém, é pensar apenas um pensamento na mente. Isso significa que temos medo de nossos próprios pensamentos. Uma criança pequena pode ficar paralisada de medo quando um coleguinha lhe diz que há um monstro embaixo da cama, que irá pegá-la durante a noite. Quando os pais acendem a luz e lhe mostram que não há monstro algum, ela perde o medo. O medo na mente da criança era tão real como se houvesse realmente um monstro embaixo da cama. Ela foi curada de um pensamento sem fundamento algum na realidade. Não existia aquilo que ela temia. Da mesma maneira, a maioria de nossos medos tampouco tem fundamento na realidade. Eles nada mais são do que um conjunto de sombras sinistras, e sombras nenhuma tem realidade. Subtítulo: Faça as coisas que teme. Ralph Waldo Emerson, o grande filósofo e poeta do século XIX, disse o seguinte: faça a coisa que teme e a morte do medo é certa. Houve época em que eu era tomado de um medo incrível só em pensar em falar em público. Se tivesse me curvado a esse medo terrível, tenho certeza de que você não estaria agora lendo esse livro. Eu jamais teria conseguido passar aos outros o que aprendi sobre o funcionamento da mente subconsciente. Venci-o seguindo o conselho de Emerson. Tremendo por dentro, dirigi-me a plateias e falei. Aos poucos tornei-me menos medroso, até que finalmente me senti à vontade o suficiente para gostar do que fazia. Comecei mesmo a esperar com prazer a oportunidade de fazer palestras. Fiz o que tinha medo de fazer.
e a morte do medo foi inevitável. Quando dizemos positivamente que vamos vencer os medos e chegamos a uma decisão final na mente consciente, liberamos o poder do subconsciente, que começa a fluir de acordo com a natureza de nossos pensamentos. Subtítulo: Superando o medo da plateia. Em um capítulo anterior, descrevi o caso de Janet R., uma jovem cantora de ópera cuja carreira foi interrompida por um caso terrível de medo da plateia. Ao ser convidada para um teste de voz, com possibilidade de escolha para um papel importante numa ópera, compreendeu que essa bem que poderia ser a última oportunidade de sucesso. Ainda assim, o nervosismo de enfrentar o público continuava tão forte como nunca. A menos que conseguisse vencê-lo, sabia que fracassaria mais uma vez. Como maneira de superá-lo, isolou-se em uma sala e fez o melhor que pôde para relaxar corpo e mente, com o objetivo de repelir a sugestão de medo que lhe dominava o subconsciente. Repetiu devagar, tranquila e convictamente as seguintes palavras: eu canto maravilhosamente bem, sou equilibrada, serena, confiante e calma. Repetiu essas palavras de 5 a 10 vezes de cada vez. Ao fim de uma semana sentia-se equilibrada, confiante. Ao chegar a hora, fez um teste brilhante. Se você adaptar o mesmo procedimento a qualquer situação em que se encontre e levá-lo até o fim com seriedade e confiança, a morte do medo será inevitável. Subtítulo: Medo do fracasso. Frequentemente recebo visitas de estudante de uma universidade próxima. Uma queixa comum a muitos deles é o que podemos chamar de amnésia por sugestão durante os exames. Eles me contam sempre a mesma história. Antes do exame, sei a matéria de cor e salteado. Lembro-me de todas as respostas depois. Mas, quando estou na sala olhando para a prova, dá um branco em mim. Muitos de nós tivemos experiências semelhantes. A explicação desse fato está em uma das grandes leis da mente subconsciente. A ideia que se transforma em realidade é aquela a qual damos atenção mais concentrada. Conversando com os estudantes, descobri que a ideia a que davam mais atenção era a do fracasso. Como resultado, era fracasso que o subconsciente transformava em realidade. O próprio medo de fracasso cria a experiência de fracasso por amnésia temporária. Uma estudante de medicina chamada Sheila era uma das mais brilhantes da classe. Mesmo assim, quando fazia uma prova oral ou escrita, dava um branco nela ouvir ou ler as perguntas mais simples. Expliquei-lhe a razão desse fato. Durante vários dias antes do exame, ela estivera pensando e preocupando-se com as possibilidades de fracasso. Esses pensamentos negativos tornaram carregados de medo. Pensamentos saturados da poderosa emoção do medo são transformados em realidade no subconsciente. Em outras palavras, a jovem estudante estava pedindo ao subconsciente que desse um jeito para ela ser reprovada. E foi isso exatamente o que ele fez. No dia do exame, quando deu por si, foi atacada de amnésia por sugestão. Subtítulo: Como ela venceu o medo. Estudando o funcionamento da mente subconsciente, Sheila aprendeu que nela havia o tesouro da memória. O subconsciente continha o registro perfeito de tudo que ela ouvira e lera durante as aulas. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável e que responde em reciprocidade. A maneira de manter com ele uma forte comunicabilidade e relaxar, e adotar um estado de espírito tranquilo e confiante. Todas as noites e pela manhã, Sheila começou a imaginar os pais dando-lhe parabéns por maravilhosas notas. Segurava suas mãos a carta imaginária que deles recebera. Ao começar a pensar no resultado almejado, gerou uma resposta correspondente ou recíproca em si mesma. Submetida a esse estímulo constante, o poder todo sábio e todo-poderoso do subconsciente assumiu o comando. De acordo com isso, deu ordens à mente consciente e dirigiu-a.
Sheila imaginou o resultado que queria, criando dessa maneira meios para concretizá-lo. Seguindo esse procedimento, não teve mais problemas para passar nos exames subsequentes. A sabedoria residente no subconsciente assumiu o comando e obrigou-a a dar o melhor de si mesma. Subtítulo: Medo de água. Quando tinha por volta de 10 anos, caí acidentalmente em uma piscina. Não sabia nadar. Bati os braços em desespero, mas em vão. Senti que estava afundando. Ainda me lembro do terror que senti quando a água escura se fechou à minha volta. Tentei respirar e enchi a boca de água. No último momento, outro menino notou a enrascada em que eu estava, saltou para a água e me puxou para fora. A experiência mergulhou no meu subconsciente o resultado que durante anos tive medo de água. Certo dia contei esse medo irracional a um sábio e idoso psicólogo. Vá para uma piscina, disse ele. Olhe para a água. Ela é simplesmente um composto químico constituído de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ela não tem vontade nem consciência. Você, porém, tem ambas. Inclinei a cabeça, perguntando-me ao mesmo tempo aonde ele queria chegar. Uma vez que compreenda que a água é essencialmente passiva, continuou ele, diga em voz alta e forte: vou dominar você. Com os poderes da mente, vou dominá-la. Em seguida, jogue-se na água. Tome lições de natação. Use seus poderes internos para dominá-la. Fiz o que ele mandava. Logo que assumi uma nova atitude mental, o poder onipotente do subconsciente respondeu, dando-me força, fé e confiança. Permitiu-me superar o medo e dessa forma venci a água. Hoje em dia, por prazer e por questões de saúde, nado todas as manhãs. Não permita que a água o domine. Lembre-se, você é o senhor da água. Subtítulo: Domine a técnica de superação de todos os tipos de medo. Vejamos uma técnica para superar o medo que ensinei em palestras a milhares de pessoas. Ela funciona como um passe de mágica. Experimente-a. Suponhamos que você tem medo de água. Comece agora. Sente-se imóvel 3 ou 4 vezes por dia. Entre em um estado de profundo relaxamento. Em seguida, imagine-se nadando. Subjetivamente, você está nadando. Mentalmente, você se lançou na água. Sente a temperatura fria dela e o movimento dos braços e das pernas. Tudo isso é atividade da mente real, vívida e profundamente agradável. Note que isso não é devaneio ocioso. Entenda o que está experimentando na imaginação será revelado na câmara escura do subconsciente. Em seguida, você terá compelido a manifestar no mundo real a imagem e a semelhança do quadro que gravou na mente mais profunda. Na próxima tentativa para nadar será a alegria que subirá à superfície. Essa é uma das leis do subconsciente. Você pode aplicar a mesma técnica a outros medos. Se tem medo de altura, imagine-se dando um passeio nas montanhas. Sinta a realidade de tudo, desfrute o ar puro, as flores das montanhas, a paisagem emocionante. Fique certo de que, à medida que continuar a fazer isso mentalmente, fará também fisicamente com facilidade e conforto. Subtítulo: Ele abençoou o elevador. Jonathan M. é executivo em uma grande empresa. Durante muitos anos teve pavor de andar de elevador. Para não enfrentar isso, subia todas as manhãs 7 andares até a sala onde trabalhava. Quando precisava conversar com funcionários de outras empresas, cujas salas ficavam em andares mais altos, sempre arranjava uma desculpa para recebê-los em sua sala ou em um restaurante. Viagens de negócio eram uma tortura para ele. Tinha que telefonar antes para certificar-se de que seu quarto ficaria em um andar baixo e que poderia usar a escada. O medo era produto da mente subconsciente, talvez reflexo de alguma experiência que esquecera por completo. Aprendendo como a coisa funcionava, resolveu mudá-la.
Começou a abençoar o elevador todas as noites e várias vezes durante o dia. Em um estado de espírito calmo, confiante, repetia para si mesmo: o elevador de nosso prédio é uma ideia maravilhosa. Ela veio da mente universal. É um benefício, é uma bênção para todos os nossos empregados. Proporciona um serviço maravilhoso, funciona dentro da ordem divina. Uso-o em estado de paz e com alegria. Permaneço em silêncio agora, enquanto as correntes de vida, amor e compreensão fluem por meio de meus moldes de pensamento. Em minha imaginação estou agora no elevador. Deixei-o e entro em minha sala. O elevador está cheio de empregados nossos. Converso com todos e todos são cordiais, alegres e despreocupados. Isso é uma experiência maravilhosa de liberdade, fé e confiança. Eu sou grato.